Bom, vamos lá. Essa é uma reportagem da BBC sobre linguagem neutra. Para você pensar um pouquinho a respeito do tema. Boa tarde a todas, a todos e a todes. O Ministério da Fazenda, em nome do Ministro do Estado, Fernando Haddad, agradece a presença de todas, todos e todes. Esses são trechos de cerimônias oficiais do governo Lula. Boa noite a todas, todos e todos. Ao incorporar o termo todes, o governo ajudou a inflamar no Brasil um debate travado em vários lugares do mundo. O debate... Vamos começar daí. A incorporar esse termo que eu não gosto nem de falar. O que o repórter está dizendo? Que o governo ajudou a inflamar. Aí você pesquisa aí o que quer dizer uma inflamação. O que uma inflamação causa? Então o governo ajudou, através disso, a inflamar o Brasil. Sobre o que vem sendo chamado de linguagem neutra ou linguagem não binária. Boa tarde a todos, todos e todas. Eu sou João Ferretti, repórter da BBC no Brasil, e neste vídeo eu vou falar do que há por trás do debate sobre a linguagem neutra e de pessoas que se engajaram a favor e contra essa causa. É um tema que virou uma espécie de guerra cultural, uma grande batalha política que muitas vezes opõe ativistas de direita e de esquerda, que também se relaciona com outros embates sobre gênero e sexualidade. Esse vídeo surgiu a partir de um episódio do podcast Brasil Partido. Eu vou deixar o link para ele aqui na descrição. Será que mudar a língua é uma forma de mudar a realidade? Ou será que cabe à língua apenas descrever a realidade? Bom, mudar a língua é uma forma de mudar a realidade ou é apenas descrever a realidade? Eu não posso, a partir de um ponto que eu estou descrevendo a minha realidade, transformar isso em uma regra. Um país ele é composto por a sua língua, ou a linguagem, né? O território e o quê? A cultura, se eu não me engano. Então, como é que eu vou não mudar tudo se eu mudar a linguagem desse país e colocar isso como regra? Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Quem não sabe, a cultura de um país é composto por três componentes, né? Você tem aí o território, você tem o povo e você tem a língua. Então a língua faz parte da nossa cultura. Então esse projeto diz respeito a uma proibição da linguagem neutra. Esse discurso foi feito em julho de 2022 território, povo e língua. Nicolas Ferreira, do PL, hoje deputado federal e um dos principais aliados de Jair Bolsonaro no Congresso. Nicolas Ferreira elaborou um projeto de lei para proibir a chamada linguagem neutra em materiais didáticos e concursos públicos de Belo Horizonte. Hoje... Boa tarde, colegas. Quem não sabe, a cultura de um país é composto por três componentes, né? Você tem aí o território, você tem o povo e você tem a língua. Então a língua faz parte da nossa cultura. Então esse projeto diz respeito a uma proibição da linguagem neutra. Esse discurso foi feito em julho de 2022 pelo então vereador de Belo Horizonte, Nicolas Ferreira, do PL, hoje deputado federal e um dos principais aliados de Jair Bolsonaro no Congresso. Nicolas Ferreira elaborou um projeto de lei para proibir a chamada linguagem neutra em materiais didáticos e concursos públicos de Belo Horizonte. Hoje... Isso aí, eu não sou de direita e nem sou de esquerda, mas você há de convir comigo que o que acontece? Esses caras pegam e transformam isso num viés político. Qualquer coisa de viés político e te obriga a ficar de algum dos lados, ou é direita ou é esquerda, quando na verdade você pode ser somente centrado e você não precisa ser nem da direita, nem de esquerda, nem de Lula, nem de Bolsonaro. Você precisa conhecer as coisas que estão acontecendo e ter sua opinião sobre os fatos, mas é lógico que para você ter uma opinião você precisa conhecer. E esse é um dos grandes problemas do Brasil. O povo não conhece nada, não consegue discernir sobre nada, e aí por conta disso esse povo pega e te joga de qualquer um dos lados e bota no meio da guerra deles.
Muitos políticos e ativistas de direita encabeçam um movimento contrário à linguagem neutra no Brasil, ainda que também haja militantes de esquerda que rejeitam essa pauta, como vocês vão ver adiante. Mas antes de tudo, o que é a linguagem neutra? É uma proposta de mudança da língua para neutralizar o gênero de certas palavras. Um dos objetivos dessa proposta... Mudança de língua para neutralizar o quê? O gênero. Quem criou o gênero? Eu? A direita? A esquerda? Não, quem criou o gênero foi Deus. Homem e mulher, macho e fêmea os fez. Segundo seus defensores, é evitar que termos masculinos sejam usados para se referir a coletivos de pessoas de diferentes gêneros. Por exemplo, em vez de dizer a frase brasileiros gostam de feijoada, ó que desgraça, o termo masculino brasileiros para se referir à totalidade da população, a gente diria que brasileiros gostam de feijoada. Você é brasileiros? É? Se você chegar lá para um americano, se você não... Se o Joe Biden não jogar um míssil no meio da sua cara, você disser que o americano é americanes, Estados Unidos, não tem cabimento um negócio desse, pelo amor de Deus, nem vou falar muito mais aqui para não... Outro objetivo dessa proposta é abrir espaço na língua para pessoas não binárias, que são pessoas que não se identificam nem como homens, nem como mulheres. Pessoas não binárias. Então, pessoas não binárias foram criadas por quem? Porque Deus criou o homem e a mulher. Eu não estou falando simplesmente de gênero, nem simplesmente de sexo. Eu estou falando da criação de Deus. Deus criou assim. Não é uma invenção de quem está falando e nem uma propriedade da esquerda, muito menos uma propriedade da direita. Aí a coisa estava muito boa, muito certinha. Aí criaram uma versão não binária. Poucos se identificam com os dois gêneros. Foi a partir dessa proposta que surgiram termos como todes e bem-vindes. Mas como a gente já viu aqui, esse movimento tem sofrido uma forte oposição no mundo político. Por que será? Na Folha de São Paulo, só entre... Por que será que esse movimento está sofrendo uma forte oposição? Eu acredito ainda que por mais que o Brasil esteja todo bagunçado do jeito que está, e a gente está vendo que a coisa vai de mal a pior, ainda existem as pessoas de bem, e essas pessoas de bem ainda estão lutando para que a desgraça não se institucionalize como lei, para que a esbórnia não se torne regra para você e para sua casa, para sua família. É isso que ainda está acontecendo. Em janeiro e março de 2023, foram propostos em órgãos legislativos brasileiros 21 projetos de lei contra a linguagem neutra. 21 projetos de lei contra. Surgido em diferentes países. Na França, por exemplo, em 2021, o Ministério da Educação desaconselhou as escolas a usar a linguagem neutra em materiais didáticos. Vou repetir. Na França, o Ministério da Educação desaconselhou a usar a linguagem neutra em materiais didáticos nas escolas. Aí no Brasil, o que eles querem fazer? Não tem que botar lá como tema de estudo. Se botar como tema de estudo, aí eles vão saber, vão ter opção, vão conhecer uma nova linguagem, vão ampliar a cultura. Mentira, presta atenção, o que acontece é um emburrecimento programado e uma doutrinação. Se você colocar isso como matéria para ser estudada, tá? Isso vai aparecer como uma regra, vai aparecer como uma norma culta imposta,
ou vai aparecer, ah, não, isso é só uma opção, eles estão só estudando, fica tranquilo. Isso não vai ficar na cabeça do seu filho não, tá? Pode deixar que eles vão aprender a falar essa linguagem neutra, vão estudar profundamente sobre isso daí, mas nada disso vai ficar na cabeça deles. Eles vão decidir depois o que fazer e depois como é que vai ser a vida deles, depois que estudarem bastante sobre esse tema, tá bom? Fica tranquilo, os jovens do Brasil são bem conscientes, eles sabem muito bem o que fazer, tá bom? Fica tranquilo. Para o órgão, a complexidade e instabilidade da linguagem neutra constituem obstáculos à aquisição da linguagem e da leitura. O governo de Buenos Aires foi além. Em 2022, as autoridades da cidade proibiram os professores de usar qualquer termo da linguagem neutra nos contatos com os alunos. Buenos Aires proibiu os professores de usar qualquer coisa, até qualquer sílaba, qualquer letra dessa linguagem. Buenos Aires proibiu os professores, o governo de lá proibiu. O Brasil proibiu também, né? O órgão argumentou que, quando começamos a incorporar palavras distorcidas ou formas distorcidas do uso da língua, ocorrem travas no aprendizado. Espera aí um pouquinho, que isso aí eu acredito que é de suma importância. Aqui, ó. Quando empezamos a incorporar palavras distorcidas e formas distorcidas de uso da língua, ocorrem travas. Ou seja, você está forçando na linguagem usual, na linguagem oficial, vamos dizer assim, daquele país, ali sílabas e fonemas e sons que não existem e não deveriam estar ali. E aí o que vai acontecer? Ao invés de, como eles falam, você está ampliando conhecimentos, você está ampliando a cultura. Mentira! Estudos estão provando que isso vai fazer com que hajam travas. E o povo e o jovem brasileiro já é bem destravado, né? Ele sabe falar corretamente português. Inclusive a gente viu aí recentemente aí a nossa não, de vocês, minha não. A cantora aí, a Ludmilla aí, que magistralmente cantou o hino nacional brasileiro. Ela sabe cantar muito bem, né? Imagina isso aí, essa linguagem sendo colocada como regra. Imagina a desgraça que não vai ser. Eu passei um bom tempo no YouTube vendo as audiências em que esses projetos foram debatidos no Brasil para entender por que o assunto mexe com tantas paixões. Então eu notei que uma pessoa era presença frequente nesses encontros. Presta atenção aí. Esse cara é um cara entendido, é um cara letrado, ele, se eu não me engano, é um filósofo, mas é um filósofo que tem certos conceitos contundentes a respeito desse tipo de linguagem e fala profundamente com conhecimento de causa. Se você achou que o que eu estou falando é besteira, escuta um pouquinho do que ele vai falar. Agradeço o deputado Márcio pelo convite que muito me honra. O escritor Sidney Luiz Silveira da Costa já foi convidado a falar contra a linguagem neutra nas câmaras municipais de Belo Horizonte e de Niterói, na Assembleia Legislativa. Detalhe, ele é escritor também. Então, bom, imagina um escritor, imagina a dor que deve dar na alma do escritor de ser obrigado a partir de então a incorporar uma porcaria dessa à linguagem dos seus livros, se ele não é adepto a tal proposta. Legislativa do Rio e na Câmara dos Deputados em Brasília. Isto é uma catástrofe. Peraí, como é que é? Eu vou voltar um pouquinho. Que eu não acredito que ele falou isso. Contra a linguagem neutra nas câmaras municipais de Belo Horizonte e de Niterói, na Assembleia Legislativa do Rio e na Câmara dos Deputados em Brasília. Isto é uma catástrofe. Pera aí que eu vou voltar de novo, que eu não acredito que ele conseguiu dizer um negócio desse. Esse cara devia ser processado, pelo amor de Deus. Ele não sabe o que está falando. Como é que ele fala um negócio desse? Pera aí.
contra a linguagem neutra nas câmaras municipais de Belo Horizonte e de Niterói, na Assembleia Legislativa do Rio e na Câmara dos Deputados em Brasília. Isto é uma catástrofe. Não acredito. A última vez, só a última vez, eu prometo que é a última vez. Neutra nas câmaras municipais de Belo Horizonte e de Niterói, na Assembleia Legislativa do Rio e na Câmara dos Deputados em Brasília. Isto é uma catástrofe. Meu Deus, que sacrilégio esse cara tá falando. Siderais. O escritor é formado em comunicação. De proporções siderais. Proporções siderais foi muito boa, hein? Pesquisa aí o que é o espaço sideral para você entender do que ele está falando. É um troço que não tem como você medir, entendeu? E trabalhou vários anos como jornalista. Mas hoje ele se define no Instagram como um estudioso da escolástica, uma corrente filosófica da Idade Média. Mas o que alguém que estuda filosofia medieval teria a dizer sobre linguagem neutra? Uma sociedade de pessoas que estão de prontidão para sentirem-se ofendidas é uma sociedade de conformação tirânica. A linguagem não está aí para agradar-nos ou desagradar, e sim para expressar a realidade, a natureza das coisas. E se o legislativo não puser uma barreira a estas susceptibilidades hiperferidas, nós vamos ver a convulsão social chegar mais cedo do que nós gostaríamos de ver. Bom, vamos lá ver se eu entendi. Se aqueles que fazem as leis do nosso país não travarem esta porcaria, vai destruir cada vez mais a nossa sociedade. É isso que ele quis dizer. Nós não queremos a convulsão social. Nessa gravação de 2021... Entendeu o termo convulsão social? Quando alguém está em convulsão, ela está se debatendo. Eu entendo muito bem sobre isso aí. Ela está se debatendo, ela não tem o controle, do próprio corpo. Por quê? O cérebro dela está mandando comandos descoordenados para o corpo, e o corpo começa a se debater descoordenadamente, inclusive podendo fazer a própria pessoa se machucar, se ferir gravemente. Então ele está dizendo que a sociedade que aderir a esse tipo de linguagem, ela pode entrar em convulsão social. Sidney Silveira participava de uma audiência virtual que debatia um projeto de lei da deputada bolsonarista Cris Tonieto, do PL do Rio de Janeiro. Perceba que o tempo todo o viés político é impossível de não ser dito, né? Seja qualquer tipo de reportagem, qualquer tipo de fala, infelizmente sempre vai haver o viés político e essa obrigatoriedade de você ter que escolher um lado, o que não é necessário. Você não precisa ser da esquerda e você não precisa ser da direita. Você veja bem que eu não estou enfatizando nem muito aqui a questão de Deus, né? O lado Deus na questão. Tô vendo aqui friamente, politicamente e como alguém da sociedade, né? Que não quer isso para sua casa, não quer isso para os seus, e veja o dano que essas coisas podem estar causando. Esse projeto de lei busca estabelecer o que chama de medidas protetivas para a língua portuguesa e proíbe qualquer uso da linguagem neutra em materiais didáticos em escolas. Materiais didáticos em escolas. Proibir o uso de linguagem neutra em materiais didáticos em escolas. Você que está vendo esse vídeo aí, você acha que isso é importante? Proibir isso aí? Porque, preste atenção, se isso pegar e doutrinar as nossas crianças, as crianças do nosso país, o que dirá do Brasil de amanhã? Até porque isso é uma falsa ilusão de que as crianças são o Brasil amanhã. É mentira, as crianças são o Brasil hoje. Se as crianças não fossem o Brasil hoje, assim como eu falo que as crianças também são a igreja hoje, não haveria tanta importância em tentar colocar na cabeça de todas essas crianças hoje uma coisa que vai alterar para sempre o pensamento e até a cognitividade delas a respeito desse entendimento aí. Um participante da audiência, então, enviou uma pergunta por escrito a Sidney Silveira. É compreensível
que não se possa modificar o idioma por decreto ou lei. Mas então não seria inadequado também querer perpetuar a língua através dos mesmos mecanismos de leis ou decretos? Professor Sidney, essa pergunta é direcionada ao senhor. Peraí, eu não sou o professor Sidney não, mas eu vou ver se eu entendi ali. Eles estão querendo dizer que, tipo assim, eu não posso obrigar uma outra parcela da sociedade a ficar limitada à linguagem que eu quero que seja. Mas também eles não querem que essa linguagem que já existe, que é o nosso português normal, seja protegido por decretos de lei. Ou seja, essa turma aí, eles não querem que a nossa língua seja protegida pela lei. Ou seja, que alguém chegue e fale assim, a partir de hoje esse decreto determina que é impossível, não pode se alterar a linguagem do povo brasileiro por causa disso, e não é mais possível colocar termos neutros na linguagem brasileira que já existia. Aí vamos ver aqui o que esse catedrático filósofo fala, vamos ver se eu tenho alguma relevânciazinha nessa minha humilde fala. O que se quer aqui não é impor nenhuma mudança por lei, é apenas preservar o que já está consignado. Opa! Acho que eu acertei alguma coisa nessa prova, hein? Eu acho que eu tirei pelo menos um 7. Porque o que ele está dizendo, o que se quer aqui não é se impor nada, pelo contrário, essa turma é uma parte menor, é uma parcela muito pequena da sociedade que quer fazer o contrário. Eles querem impor sobre toda a outra parte da sociedade, que é a maioria da sociedade que está pensando que não quer isso para si. Eles querem impor que a linguagem que eles querem usar deve ser colocada goela abaixo, seja por decreto ou por qualquer porcaria, e os outros vão ter que falar sim. É muito diferente de tentar torcer a língua para fazê-la dizer o que ela não diz naturalmente. Viu só? É por isso que eu gosto de conversar com gente inteligente. O cara está dizendo que isso é fazer com que a língua venha se torcer, olha isso, e ela vai ser obrigada a dizer o que ela não diz naturalmente. Imagina, você é brasileiro? Chega lá no Joe Biden e fala assim, hello Joe Biden, you is Americanos. Aí você vai ver o míssil que você vai receber no meio da sua cara, se você fizer uma atrocidade dessa daí. Que A, B ou C tem crises de identidade cromossômica, digamos assim. Opa, olha aí, crise de identidade cromossômica. Tu viu que interessante? Aí entramos no campo da ciência. Existe o cromossomo neutro, gente? Pelo amor de Deus, existe o cromossomo brasileiros? Me chamou a atenção que, para defender a língua, Silveira tivesse citado pessoas que vivem o que ele chamou de crises de identidade cromossômica. Então eu mandei mensagens a Silveira pedindo uma entrevista. Eu queria entender melhor qual era o ponto de vista dele, mas ele não me respondeu até a gravação desse vídeo. Já outra pessoa que também participou daquela audiência topou conversar comigo. E professora, em relação à sua oposição à linguagem neutra de maneira geral, quais são os seus argumentos? Porque a língua portuguesa é um patrimônio e eu vejo como uma necessidade de ser preservada das modas. Porque isso já parte de uma... Olha que bonito que essa mulher, não conheço ela, mas já comecei a admirar o trabalho dela agora. Porque a língua, ela não tem que ceder à tendência das modas. Senão daqui a pouco, gente, essas gírias desgraçadas que eles inventam nos buracos do inferno vão todas ser incorporadas como regra na nossa língua brasileira, né?
o exemplo, deixa eu ver aqui, deixa eu pensar, não, que é até difícil pensar que, peraí, sei lá, e aí, véi? Mano, essas coisas assim que são gírias. Isso que eu tô falando é o menos ridículo possível, tá? Porque existem coisas aí que você ouve pelas ruas que é bem pior que isso. Então, o que ela tá dizendo aí nesse inicinho de fala, que eu já interrompi de propósito, é que a língua, ela é um bem, é um patrimônio que não pode ceder a quê? Aos caprichos de modas. A língua não é igual roupa que você pega. Eu gostei dessa blusa porque ela é amarela e ela é arco-íris, ou então ela é preta ou ela é branca, e aí agora vamos falar igual essa blusa aqui. Não, ó, meu óculos, ele tem uns negocinho brilhosinho aqui, vamos falar igual meu óculos agora, todo mundo tem que chegar igual a mim, tá? Porque eu uso esse óculos, e esse óculos é que vai impor a moda da visão agora do Brasil. Não. Segundo ela tá falando, a língua não pode ceder a caprichos de moda. Errada de que a língua é machista, né? Obviamente não é. As pessoas são, mas a língua, por si só, ela é apenas um meio, né? Um instrumento de comunicação. Tem uma premissa equivocada também de que a língua portuguesa, ela impõe a binariedade e tudo mais, mas a realidade tem. Vai lá nos Estados Unidos e fala que a língua americana impõe a binariedade. Vai lá nos países islâmicos e fala para eles, vai lá. Fala para eles lá que a língua deles impõe a binariedade e tente sair de lá vivo. Muita binariedade. Tânia Manzur também faz uma crítica que é bastante citada por opositores da linguagem neutra, a de que ela criaria dificuldades de comunicação para surdos. O que essa linguagem neutra faria com os surdos que fazem leitura labial? Bom, peraí. Surdos que fazem leitura labial. Com todo respeito aos surdos, a população de surdos, assim como de cegos, assim como de cadeirantes, assim como de qualquer pessoa, né, que tem algum tipo de deficiência, ela não pode, por causa da sua condição, impor sobre uma nação o método ou modo dela viver. Isso estaria muito errado se todo um mundo de linguagem fosse mudado porque existem pessoas surdas, ou porque existem pessoas cegas, ou porque existem pessoas mudas, ou porque existem pessoas cadeirantes. Pode-se fazer assim, uma adaptação para que essas pessoas também consigam viver na sociedade, mas não que eles tenham que impor o contrário. E isso aí é o que estão tentando fazer nesse tal de linguagem neutra. E os surdos correspondem a mais ou menos 5% da população brasileira. Então não tem nada disso. Esse aí é um dado. Olha aí, tá vendo? Eu falei uma coisa e agora, assim, quem sabe tá falando depois de mim, né? E tá corroborando com o que eu tô falando aqui. Imagina. Vamos pegar para essa parcela também que quer mudar aí a sociedade também, a sua linguagem e no contexto geral. Ela está dizendo que essa parcela de surdos, aí, de mudos, corresponde a 5% da sociedade. Vamos pegar e transferir isso aí para essa parcela desse pessoal que quer mudar toda uma nação, toda uma linguagem de um país, e pega o percentual de quanto eles são de fato. Aí você vê o tipo de aberração que é o que eles querem fazer. O argumento dela é que surdos podem ter dificuldade para fazer a leitura labial de palavras neutralizadas com o E no final. Mas o impacto da linguagem neutra entre os surdos é um tema controverso. Fabiano Guimarães, que no governo Bolsonaro traduziu os discursos do então presidente. Olha só, você vê que os camaradas são surdos. E até entre eles causa confusão. Entre os surdos, essa linguagem já está causando confusão sem virar regra. Imagina se isso fosse imposto. Para Libras, a língua brasileira de sinais, fez críticas à linguagem neutra numa entrevista recente ao programa Pânico da Jovem Pan. Para Guimarães, que não é surdo,
a linguagem neutra não deveria nem existir, atrapalha as traduções e é totalmente excludente. Já o youtuber Léo... Pera aí. A linguagem neutra não deveria nem existir e é totalmente excludente. Você entende isso? Então quer dizer que ela não inclui, ela exclui. Ou seja, se isso for imposto como regra, ela não vai incluir ninguém, ela vai excluir todo o resto da sociedade que não quer isso. Entendeu? Aí vamos agora para o pensamento desse youtuber que, pelo que eu estou entendendo, ele é mudo também e usa essa linguagem neutra, só que ele é um youtuber. Vamos ver lá. Vitorino, que é surdo, gay e professor de Libras, me disse numa entrevista por escrito que surdos que fazem leitura labial e oralização para se comunicar podem perfeitamente se adaptar à linguagem neutra. Ele diz também que os surdos que usam Libras não seriam impactados pela linguagem neutra, já que na língua brasileira de sinais as palavras já não têm qualquer gênero. Para ele... Bom, a gente está vendo nessa reportagem até agora que essa fala dessa pessoa aí é uma mentira. Você quer ser um homossexual? Fique à vontade. Você quer usar a sua vida da maneira que você bem entender? Fique à vontade. Só que você querer que o seu comportamento seja imposto, a sua maneira de vida seja imposta sobre todo o resto de uma sociedade que não quer isso, está totalmente errado e torna a sua visão, como eu falei na fala anterior, totalmente uma coisa que vai excluir todo o resto e não incluir. Opositores da linguagem neutra podem estar usando os surdos em seu ativismo contra essa causa. Agora, voltando à professora Tânia Manzur, ela diz que não é contra qualquer uso da linguagem neutra. Eu não sou contrária a ela na linguagem coloquial, de forma nenhuma. Cada pessoa... Eu sou contra o uso em qualquer tipo de instância da linguagem, na camada social, global, mundial e sideral, como diz lá o catedrático lá que falou aí agora há pouco. Eu sou contra. Porque à medida que você abre espaço para um grãozinho de areia, daqui a pouco vira uma praia e todo mundo vai ser obrigado a dar braçadas nessas ondas. Eu falo do jeito que quiser, mas as imposições é que eu vejo como bastante problemáticas. Imposições via burocracia, via legislação, né? Exatamente isso. As imposições. Então o que essa turma faz? Eles sabem que por vias normais a sociedade não engole isso, então o que eles querem? Impor. Então como é que eles vão impor isso sobre uma sociedade inteira se a sociedade não quer? Então por baixo a gente não consegue, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos por cima, vamos chover na cabeça deles em formato de leis. É isso que eles tentam fazer. Eles pegam, colocam seus representantes lá e aí através desses representantes eles tentam mudar as coisas de cima para baixo, porque se virar lei, o povo tem que cumprir. Eu acho isso um absurdo. Muitos ativistas contrários à linguagem neutra também citam o temor de que ela seja imposta às pessoas de cima para baixo, algo que, segundo eles, poderia acontecer por mudança. Eu acho que eu não estou muito errado na minha colocação não, tá? Esse cara aí é um repórter da BBC World Service. É um serviço de rede pública de televisão do Reino Unido. E eu acabei de fazer uma pequenina, né? uma micróbia análise. E ele, em seguida, falou a mesma coisa. Essas em leis, alguma decisão judicial ou política. Vamos voltar só um pouquinho, só para ver se o que eu falei é parecido com o que ele falou. São bastante problemáticas, imposições via burocracia, via legislação, né? Eu acho isso um absurdo. Muitos ativistas contrários à linguagem neutra também citam o temor de que ela seja imposta às pessoas de cima para baixo, algo que, segundo eles, poderia acontecer por mudanças em leis, alguma decisão judicial ou política de governo. Então eu pesquisei no site da Câmara dos Deputados por projetos de lei que citam a expressão linguagem neutra. Apareceram 25 propostas, todas elas contrárias à linguagem neutra.
Quase todas essas propostas buscam proibir o uso da linguagem neutra em materiais didáticos e na administração pública. Já em partes do judiciário e do governo... Viu só, eu volto a falar, como eu já falei, acho que no início do vídeo lá, né? Por que há essa preocupação? Se é uma coisa tão correta, tão bonita assim, por que há essa preocupação tão grande em pegar na base da sociedade, que é a família e as crianças? Porque se você impuser isso sobre as crianças e sobre a família, se você empurrar a goela abaixo da família, a família for obrigada a adaptar isso aos seus filhos, todos serão neutros amanhã. E realmente isso com certeza não é nada bom para uma sociedade e muito mais vai afastá-la de Deus. E para o Brasil, que já é uma sociedade um pouquinho afastada de Deus, você imagina o caos que isso aqui não vai se tornar. O governo federal hoje parece existir uma abertura maior a essa causa. Em fevereiro desse ano, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional uma lei contra a linguagem neutra em escolas aprovada pela Assembleia Legislativa de Rondônia. O relator da ação, o ministro Edson Fachin, disse que proibir a linguagem neutra violaria a liberdade de expressão nas escolas e atentaria contra o direito à igualdade sem discriminação. Então, na visão desse ministro aí, você está ofendendo, né, o direito à igualdade sem discriminações. Abrange a identidade, a expressão de gênero, e que a identidade de gênero é uma manifestação da própria personalidade da pessoa humana. Balela, mentira, identidade de gênero, tá? Eu vou voltar lá, porque não tem como não dizer isso. Deus criou homem e mulher. Até esse ministro, ele nasceu de um relacionamento de um homem e de uma mulher. E todas essas pessoas aí, elas nasceram de relacionamento de um homem e de uma mulher. Não tem nenhum desses aí que nasceram de um cachorro, de um pato, de um papagaio, ou nasceram de um relacionamento de pessoas do mesmo sexo. Absolutamente nenhum deles. Todos eles nasceram de um homem e de uma mulher, de um relacionamento, do sexo entre esses dois seres. Aí você vê, como a gente estava conversando antes, sobre a questão de leis. Eles não conseguem por baixo, o que eles estão fazendo? Aqui, ó, o ministro, transformada em lei essa história, aí sim, aí começa o quê? Uma dominação de cima para baixo. Vamos aproximar aqui de uma palavra aqui que eu achei interessante aqui, ó. Ainda sobre esse tema é preciso rememorar que este tribunal, o tribunal fez o quê? Ele decidiu que isso aí é uma atrocidade, que não vai adequar a linguagem dos brasileiros, porque sabe que isso aí vai acabar, como diz aquele entendido lá no início do vídeo, vai acabar causando uma convulsão social na sociedade brasileira. Não, o tribunal já decidiu. Aí se o tribunal já decidiu, foi colocado como lei, e agora? Entendeu como eles fazem? É exatamente assim. Imposição através de leis. Ele afirmou que nas escolas deve vigorar a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. E que o direito à igualdade sem discriminações... Opa, peraí, vamos voltar aqui. Ainda de forma mais grave, a norma impugnada tem aplicação no contexto escolar. É mesmo? Não, só tem aplicação porque estão impondo isso. Ambiente no qual, olha só, segundo comando da Constituição, devem imperar não apenas a igualdade plena, olha que bonito de se falar, mas também a liberdade de aprender
Que legal, né? Seu filho vai aprender a ser neutro. Muito legal. Ensinar. Ensinar o quê? Não estou ensinando, estou impondo. Pesquisar. Então coloca lá assim, ó. Pesquisa aí, bota lá uma regrinha lá. Pesquisa como me transformar no homossexual, tá bom? Aí bota lá pro seu filho pesquisar esse tema. E divulgar, ou seja, chama-se doutrinação. Vamos de novo pegar o passo a passo aqui, ó. Liberdade de aprender, ou seja, vai ser colocado como ensino, tá? Além de aprender, vai ser ensinado, vai pesquisar, porque se você pesquisa, você aprende sobre o tema, você vai ter condição de ensinar sobre o tema, e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Aí, ó, o número do artigo e tudo. Então, é através dessas imposições que eles estão querendo fazer as mudanças. Abrange a identidade e a expressão de gênero, cabendo ao Estado reconhecer a identidade de gênero manifestada. Ou seja, o ministro impôs isso, atendeu ao clamor dessa parcela da sociedade, transformou isso em lei, que vai ser uma imposição, e agora diz o seguinte, ó, agora, como é que cabe ao Estado? O Estado já quer abraçar o seu filho, a sua família, você já sabe disso, né? Ele quer já controlar o que tem dentro da sua casa. E aí agora cabe ao Estado apenas o papel maravilhoso de reconhecê-la e nunca de constituí-la. Ou seja, olha, você entendeu o que essa frase está querendo dizer? É o bate e assopra. Por quê? Tá dizendo que assim, ó, ninguém está impondo nada, tá? Nós só estamos reconhecendo o que já existe. Nós só estamos reconhecendo que toda a população do Brasil quer isso aí. O que é uma mentira, tá bom? Por cada pessoa. Aqui a gente chega num ponto crucial para entender por que a linguagem neutra gera debates tão acalorados. Nesse ponto, a disputa sobre a língua se mistura com um outro embate. É o sexo ou o gênero que determina se alguém é oficialmente um homem ou uma mulher. Eu conversei sobre a sobreposição entre essas disputas com a linguista Cecília Farias, que é simpática à linguagem neutra. Para ela, essa causa sofre tanta rejeição porque confronta noções consolidadas sobre gênero e sexo. Nossa, essa causa sofre rejeição porque confronta noções consolidadas. Consolidadas de quê? Você viu que até a linguagem desse tipo de gente é uma espécie de doutrinação, porque pesquisa o que é a palavra consolidar. Consolidar é uma coisa que é reafirmar uma coisa que já é sólida. Entendeu? Vamos dizer assim que a família brasileira, a Constituição da família brasileira já está consolidada. Estão tentando mudar o que é a base, que é a família. A família já é uma coisa consolidada. Então eles pegam e usam essas palavras, que são palavras-chave, são gatilhos mentais, entendeu? Isso se usa em técnicas de neurolinguística. Eu entendo bem do que eu estou falando. São gatilhos mentais. E aí quando você pega uma palavra como essa, aí pega uma pessoa, nossa, é uma pessoa estudada, está falando sobre a palavra consolidar. Ou seja, é uma coisa que já está aí, que todo mundo já quer, já é uma base, é uma maioria que quer isso, então não adianta vocês lutarem contra, porque já está o quê? Consolidado. Mentira. E aí você mexe com muitas certezas das pessoas, né? Então, pensando em... Bom, peraí. Certezas das pessoas. Certezas das pessoas é problema delas. Certezas das pessoas não quer dizer que é o correto. Certezas das pessoas não quer dizer que seja a regra que tem que ser para todo mundo. Pessoas que têm uma visão que separa muito o mundo por gênero e uma visão biológica. Não, não precisa ter visão biológica não, né? Porque ela deve ter nascido, então, talvez de algum outro tipo de relacionamento. Como eu falei,
todas essas pessoas que afirmam esse tipo de coisa, elas nasceram de um homem e de uma mulher. Não tem o que se discutir. Então, como é que você vai dizer que não? É uma visão aí que mexe com as certezas das pessoas, porque você vai mexer com o gênero, vai mexer com o que as pessoas pensam sobre isso. Se você olhar para um cachorro e você disser para um louco, o que você está vendo ali? Ele fala assim, eu vejo um elefante. Ele se transformou no elefante por causa disso? Não, então a certeza daquela pessoa é uma visão errada sobre o fato que ela está vendo. Entendeu? Gênero muito forte também, né? E de que atribui a um papel, o papel masculino, o papel feminino a uma, como se fosse algo inerente àquela constituição física, né? Sem pensar no quanto isso é social, na verdade. Então, gênero muito forte também, né? E de que atribui a um papel, o papel masculino, o papel feminino ao... Atribui ao papel masculino e ao papel feminino. Será que não é por causa disso que ela nasceu, não? Porque existiu alguém lá no passado com o papel masculino e o papel feminino que produziu essa pessoa que está falando. Que interessante, né? Aí agora ela defende que aquilo que produziu, ela que está falando, está errado. Veja como é que está a mentalidade que estão impondo sobre esse Brasil. Como se fosse algo inerente àquela constituição física, né? Não é uma coisa inerente à constituição física, não. Não é não. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Presta atenção muito bem no que eu vou falar, porque isso é muito sério. Essa turma toda, eles estão querendo dizer, no fundo, que Deus errou, tá? Eles estão querendo dizer que Deus errou, que nasceram no corpo errado, nasceram com a cabeça de homem no corpo de uma mulher, nasceram com a cabeça de mulher no corpo de homem, arrancam os seios, implantam pênis. Mas eu quero ver fazer uma mulher, né, que teve aí os seus seios arrancados, né, produzir um bebê com órgão masculino, entendeu? Copular com uma outra mulher e produzir um bebê. Não vai, porque dentro dela os órgãos são conforme Deus criou. Não adianta, mas eu vou mudar a linguagem, porque aí eles vão pensar, pode pensar do jeito que quiser. Deus criou o ser humano de uma maneira perfeita e não há como mudar a constituição daquilo que Deus criou. Deus criou a constituição física que Ele fez. Ele disse, façamos um homem. Ele não disse, falou assim, vamos fazer com um bonequinho de barro? Aí bota aí 2 bolinhas aqui na frente, um pintinho lá no meio, aí mais tarde, se ele quiser, ele tira. Ele não falou isso. Falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Sem pensar no quanto isso é social, na verdade. Então, ou seja, o quanto isso é social. Quer dizer que, até uma coisa importante que eu vou dizer agora, tá? Se você ainda não entendeu, essa turma está tentando mudar o caráter desde as crianças para que todo mundo tenha o caráter alterado. Com o caráter alterado, quem é que impera numa sociedade? Você já sabe quem, né? Então, assim, quanto isso é social, você sabe que o caráter, ele é fruto do meio em que você vive. Imagina uma criança crescendo numa sociedade onde todos, na verdade, seriam todes. A próxima geração existiria? Existiria gravidez? Existiria casamentos do modo tradicional como conhecemos? Aí eles querem dizer que isso é uma imposição?
Deus não erra. Deus não erra. Não dá nada a falar um pronome tal, uma palavra com E no final, uma coisa assim, tipo, não vai cair minha língua. Isso, não vai cair a língua, né? Só cai o mundo inteiro, só desmorona o mundo inteiro, desmorona a constituição daquilo que Deus criou, a instituição mais sólida da face dessa terra, depois da igreja verdadeira, é a família, né? Deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, unir-se-á a sua mulher. Os dois serão uma só carne. E isso foi Deus quem inventou, não foi eu. Não é isso que vocês estão vendo nessa reportagem. Isso que você está vendo nessa reportagem é uma mudança, uma alteração, uma tentativa de alterar aquilo que Deus criou e não vai acontecer. Mas desestabiliza uma visão de mundo mesmo, né? Não me interessa, e não interessa quem pensa racionalmente, o que todo mundo pensa sobre o mundo, porque se o mundo fosse mudado a partir de cada pensamento de quem pensa sobre o mundo, esse mundo já estaria destruído há muito tempo. Por isso existem as leis, por isso existem, né, as constituições dos países que, na verdade, ultimamente não está valendo porcaria nenhuma, né? Mas ainda existe alguma âncora aí para essa sociedade corrompida se apegar. Aí imagina que, vamos lá, vamos pegar aí um pessoal da época hippie aí, e vamos transformar todo mundo em hippie de novo, vamos mudar, vai ser um caos, porque a partir da visão que aquela pessoa tem de mundo, conversa com qualquer um na rua aí, você vai ter 389 milhões de visões de mundo diferente que não é a sua. E aí, você vai se adaptar ao mundo deles? É isso que eles estão fazendo. Cecília Farias é adepta de uma visão que se propagou pelo mundo a partir dos anos 60 com a segunda onda do feminismo. Segundo essa visão, o gênero é uma construção social e deve ter primazia sobre a biologia. Olha a visão, eu ia falar demoníaco, mas eu não, é a visão desgraçada disso aí. O gênero é uma construção social, pelo amor de Deus. Quer dizer, até ela, que como eu vou bater na tecla, nasceu de um homem e de uma mulher. Ela nasceu de uma construção social? Foi isso? Ela nasceu de uma construção social, alguém foi lá, vamos construir aqui socialmente essa pessoa e depois deixa ela decidir o que ela quer ser. Não. Os pais dela fizeram sexo e aí o que aconteceu? Depois ela nasceu, aí estava lá no berçário bem bonitinha. E aí os pais projetaram o futuro dela na cabeça, no coração deles, para hoje ela falar uma bosta desse quilate que ela está falando aí, querendo impor esse tipo de coisa sobre a sociedade e tentando alterar a visão de mundo que Deus criou, não ela. As pessoas, alguém pode nascer com uma vagina e se identificar como homem, ou nascer com um pênis e se ver como mulher. Bom, até a cara dele ficou engraçada nesse exato momento que eu parei. Que eu posso dizer a respeito dessa fala? Eu não preciso dizer mais nada, eu acho que já está bem explicado até agora esse tipo de fala, né? Alguém que nasce como um pênis no meio das pernas e essa pessoa se identifica como mulher. E aí alguém que nasce com uma vagina no meio das pernas e essa pessoa se identifica como homem. E na visão dessa pessoa que nasceu de um homem normal e de uma mulher normal, né? Isso aí é o que está certo. Já muitos opositores da linguagem neutra defendem a noção histórica de que o sexo biológico é que determina se alguém é do gênero masculino ou feminino, e criticam a linguagem neutra como uma tentativa de subverter esse entendimento. A deputada federal Dani... O que realmente é o que está acontecendo. Na verdade, a linguagem neutra está tentando subverter o sentido e o propósito original da criação de Deus sobre o ser humano. É isso que eles estão tentando fazer. Isso aí é plano de quem? Imagina quem? Cunha, do União Brasil do Rio de Janeiro, expôs essa visão bem claramente ao apresentar outro projeto de lei contra a linguagem neutra. A deputada diz que, se a linguagem neutra for ensinada nas escolas, estaria se dizendo para os jovens que o gênero é uma abstração social e que esse jovem pode escolher o que ele quer ser à mercê das próprias vontades.
Eu vou ler de novo, porque isso aí eu acredito que é muito importante. A professora diz que a partir do momento que se coloca nas escolas essa variação linguística, que eu sinceramente acredito que não deveria nem ser considerada assim, tá? Variação linguística. Que eu diga aí, até lembrei agora do tema do Enem desse ano, que assim, eu sou suspeito para falar, né? Eu sou meio metido, então... mas é um negócio que se tornou uma coisa banal e um lixo, tá bom? Um lixo. É um tipo de avaliação que está acontecendo que, na verdade, é um emburrecimento cult. Eu criei essa palavra agora, tá? Um emburrecimento cult, que é colocar uma coisa burra num pedestal e dizer assim, ó, que maravilhoso, que inteligente esse ensino. Não, é um lixo, como eu falo, são fezes líquidas na cabeça do povo, e aí, pelo que eu lembro agora, parece que colocaram uma ou duas questões lá sobre... sobre o Caetano Veloso, que nem ele conseguiu resolver. Colocaram questões sobre o Caetano Veloso lá que nem ele soube responder. Imagina só o tipo de coisa que é isso. Mas vamos voltar aqui. O momento que se coloca nas escolas essa variação linguística e que se ensina isso nas escolas, estaria se dizendo para os jovens que o gênero é uma abstração social e que esse jovem pode escolher o que ele quer ser à mercê das próprias vontades. Agora eu vou te fazer uma seguinte pergunta. O jovem, hoje, sobretudo o peculiar jovem brasileiro, ele sabe o que ele quer da vida? A Ludmilla aí, ela é uma jovem brasileira. E aí? Não, então o jovem ele tem que ser youtuber, ele tem que ser o cantor de funk, ou ele tem que ser o gamer, ou ele tem que ser qualquer coisa que não seja uma coisa plausível para uma família se sustentar normalmente, trabalhar. Não, o jovem ele sabe muito bem o que ele quer, não? Coisa nenhuma, balela. Se essa coisa de gênero foi imposta nas escolas, ensinada nas escolas, deixar à mercê do jovem escolher, aqui ó, jovem pode escolher o que ele quer ser à mercê das próprias vontades. Aí sim vocês vão ver a merda agarrar. Desculpa a expressão, vocês vão ver. Aí sim. Porque se o jovem decidir alguma coisa, meu Deus do céu. Se os adultos estão fazendo essa porcaria que está acontecendo aí no Brasil, imagina quando o jovem começar a decidir o que quer da vida. Lembra? Nos anos 60, lembra lá? Na época dos hips, sexo, drogas e rock and roll, 70, 80, década de 90, toda aquela ali onde tudo se disseminou, começou uma disseminação mundial das doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, sífilis, gonorreia, tudo que é coisa que não presta. E aí, aquilo ali é porque foi aberto assim no espaço-tempo um lapso de alguém que deixou, né, daquele governo daquela época, os jovens fazerem o que eles bem entendiam de suas vidas, né? Aí cantava-se o quê? We are the champion. Cadê os campeões hoje? Morreram de overdose. Já dizia uma música aí do popular brasileiro, né? Como é que é? Deixa eu lembrar aqui. Meus heróis morreram de overdose. Que maravilha, né? Meus inimigos estão no poder. Alguma semelhança com o Brasil atual, gente? Deixa eu seguir aqui a reportagem aqui. Mas qual a posição do Ministério da Educação, o MEC, sobre linguagem neutra? O fenômeno social da linguagem neutra é mais um desses fenômenos que se manifestam nos usos da língua. Já vou cortar aqui. Não vou, já de cara, não vou aceitar quem? Aqui, ó, o diretor de políticas e diretrizes da educação integral básica do MEC. Eu vou deduzir aí por, né, osmose aí, de educação integral.
Ou seja, talvez a fala dele vai ser de integração, vai ser de inclusão desse gênero. E dizer que talvez isso não tem nada a ver, que sim, deve ser colocado como alguma visão a ser estudada, sem problema algum, que não vai afetar nada, coisa nenhuma. Mentira, balela. Mais um tipo de pessoa em um ponto crucial que pode mudar alguma coisa relevante para terminar de destruir a nossa sociedade do jeito que ela já está. Fenômenos precisam ser estudados na escola como objetos de conhecimento de uma ciência que é a linguística, o que não... Nossa, que aberração. Ele deve ser estudado, esse fenômeno deve ser estudado nas escolas como objeto de uma ciência. Olha só, veja, como eu falei novamente, estão usando gatilhos mentais. Pessoas chaves de cargos importantes usando gatilhos mentais, e as pessoas não entendem isso, né? E por quê? As pessoas pensam que tudo que é referente à ciência é correto, é certo. Não, e a ciência comete vários erros. Mas aí, se falando que é ciência, que é uma coisa importante, que deve ser estudada, o que a pessoa vai pensar? O que o jovem, o que os pais que estão vendo um negócio desse vai pensar? Não, realmente temos que deixar, né? Nas escolas, tem que deixar ser estudado, porque é um assunto inerente da sociedade e é uma parcela muito importante que está aí, tem que mostrar o seu valor. O valor deles é alterar você. Não significa dizer que haverá qualquer tipo de orientação sobre se este ou aquele fenômeno... Mentira. Que não haverá qualquer tipo de orientação sobre se este ou aquele fenômeno, que não sei o que. Mentira, porque se liberar para estudar, você sim estará doutrinando, você vai estar impondo sobre a cabeça daquele que não consegue decidir nem sobre si mesmo. Que dirá se você colocar dentro da cabeça como estudo, como uma matéria, como uma regra de uma escola, você está colocando para ele pensar e você acreditar que aquilo ali é o correto ou que aquilo ali é tudo mentira. Deixa uma criança estudar 9 anos esse tema dentro de uma escola e no final dessa escola, lá pelo 9º ano, que nem existia, né, na minha época, aí pergunta para essa criança, e aí, é legal o gênero ou não? Você vai ver qual é a resposta que ela vai dar depois de estudar tantos anos sobre isso. O linguístico é mais correto ou menos correto? É mais correto ou menos correto? Considere que os professores de português devam discutir a linguagem neutra com os alunos. Olha só que ponto, desculpa a expressão, mas que bosta de sociedade que nós chegamos. A ponto de se pensar que os professores, poxa, na minha época você aprendia português, matemática, moral e cívica, que não existe mais, o hino nacional brasileiro, juntava todo mundo lá, o Vira do Ipiranga, imagens plácidas, o povo heróico, o brado retumante. Eu não vou cantar tudo aqui agora, mas eu sei, tá? Pode fazer, uma hora eu vou gravar um vídeo sobre isso daí, eu vou cantar o hino nacional todo aí. O que acontece? Aí chegamos ao lixo de os professores de português terem que discutir o tema, porque isso é uma coisa legal para as crianças aprenderem. Professor de português sendo obrigado a discutir tema neutro, tá bom? Para colocar na cabeça do seu filho que isso é correto. Aí se você conversar pessoalmente com cada professor de português, né, que conhece mesmo o que é o ensino, o que é o ensino fundamental, preste atenção na palavra ensino fundamental. Se você colocar isso na base de uma sociedade, no ensino fundamental, já era, acabou. Vou terminar rimando, babau. O diretor do MEC defende que o ensino da língua nas escolas priorize a norma culta. Porque talvez para muitos estudantes esse será o único lugar em que ele terá acesso a esse... Nossa, que coisa inteligente, meu Deus do céu. É o único lugar onde eles terão acesso, meu Deus do céu. É isso que você está vendo nas ruas? É isso que eu vejo nas ruas? Eles estão tendo acesso só na escola, é isso aí? Não, as crianças infelizmente estão sendo influenciadas desde a sua própria casa, quando libera o celular para criança de 5 anos de idade virarem youtuber, para acessar qualquer tipo de porcaria de lixo de conteúdo, e já estão fazendo videozinho para TikTok, fazendo dancinha, rebolando. Essa linguagem já está ficando intrínseca dentro dessas crianças, e elas estão indo para a rua e estão
dentro assim do seu contexto social, vendo esse comportamento na rua. Aí o que acontece? Aí ela vai lá para a escola. Aí que legal, né? Ela vai para a escola, aí chega na escola, encontra essa matéria sendo ensinada. Pronto, fechou a receita do caos. Registro de variação linguística. Então, por isso, a priorização no currículo escolar do estudo da norma culta como uma forma de democratização do acesso dos... Não é uma forma de democratização do acesso a esse tipo de linguagem, porque isso é um lixo que estão impondo sobre a cabeça das crianças. Isso não é democracia. Democracia é onde você pode decidir, você tem voz, você tem vez. Democraticamente as coisas são decididas e nós estamos vendo aqui através dessa reportagem que isso não tem nada a ver com democracia. Isso se chama imposição, se chama totalitarismo disfarçado de norma culta, de democracia. Estudantes a essa camada de uso do idioma. E qual a visão de defensores da linguagem? Essa camada de uso do idioma. Quer dizer que uma camada que, na verdade, ela está lá embaixo, né? Não deveria nem, tá existindo como regra e ela está sendo colocada, está sendo elevada como uma camada sobre todas as outras camadas, o que está errado. Outra, sobre todos esses pontos, e será que seu ensino nas escolas poderia prejudicar o aprendizado dos alunos, como dizem vários críticos? Eu levei essa pergunta a uma das pessoas mais engajadas no movimento pró-linguagem neutra. Isso é achismo, a gente tem dados sobre isso, João? Não, isso é achismo. Olha que beleza. Olha que maravilha, isso é achismo, ó. É achismo. A gente tem dados sobre isso? Você está vendo aí as pessoas aí fora, todas se transformando, uma boa parte em homossexuais? Não, né? Isso é achismo. É mentira, isso aí, você tem dados, você tem como provar isso? Não tem como provar nada disso. Então, até que se faça isso aí, poxa, tá errado dizer uma coisa dessa, porque é uma coisa muito absurda falar que isso aí é uma imposição. Eu quero ver número, eu quero ver estudo sobre isso. Aí sim a gente vai poder ter uma conversa séria. Porque a partir de argumentos, de achismos, eu acho que a gente não tem nem espaço para conversar. Ai, meu Deus, através de argumentos e achismo, não tem nem espaço para conversar. Vá conversar com Deus, que foi Ele que criou homem e mulher. Chegue na presença de Deus. Sabe, o meu consolo que essa turminha todinha um dia vai se apresentar diante de Deus. E aí fala tudo isso na presença dele. Diz para ele, olha, o senhor estava trabalhando com achismo, tá bom? O nosso pessoalzinho aqui, eles vão entrar aí sim, tá? E nós vamos colocar nossa bandeira colorida aí sim. Pode, não quero saber, nós vamos entrar nesses portões sim. Aí vamos ver o resultado disso. Só sobre isso. Então, vamos tentar, vamos fazer um projeto piloto, né? Vamos pegar uma escola, implementar o que acontece com as crianças. Opa, olha que interessante. Vamos tentar. Vamos fazer um projeto piloto, vamos pegar uma escola e vamos ver o que acontece com as crianças. Alguma dúvida do que eles querem? Alguma dúvida de qual é o intuito disso? Bom, eu acho que não, ficou bem claro agora. Essa é uma pseudo cabeça pensante desse movimento, tá? A linguagem neutra é um tema que mobiliza Pri Bertucci desde o início da década passada. E em 2015, Bertucci, que é uma pessoa não binária, elaborou com a psicóloga Andrea Zanella um manifesto pela inclusão do gênero. Bom, vamos lá. Pessoa não binária fazendo parceria com psicólogo, como eu falei. Novamente, técnicas de persuasão aí, porque você junta com alguém de uma certa relevância, uma certa importância, alguém que pseudo sabe o que está falando, mas está sendo usado totalmente para o mal, esse conhecimento dessa pessoa, e aí faz essa junção, né, esse casadinho aí, e, bom, agora a sociedade vai entender que isso aqui é muito necessário, né? Necessário jogar no lixo. Não binário na língua portuguesa. O manifesto tinha duas propostas principais. A invenção do pronome ele, para quem não se sentisse representado pelos pronomes que ele bonito. E ela, e a substituição da letra O no final das palavras pela letra E, como alternativa.
Ainda bem que eu tô falando aqui para brasileiros. Oh meu Deus, quase que eu errei, hein? Quase que eu li aquilo que tá ali. Brasileiros. Ao masculino genérico. E você consegue falar assim o tempo todo? Você consegue realmente... Opa, vamos ver a resposta dela agora. Arrisca. Não, é que tá, óbvio. Opa, ué, mas uma pessoa que é ativista de um negócio desse, ela não consegue... Entendeu, gente? Literalmente é isso, é a tentativa da destruição de uma sociedade pela sua base. E se não conseguir por baixo, nós vamos fazer chover por cima de vocês em formato de leis. Nem eles mesmos, nas suas vidas pessoais, cotidianamente, é o que você está vendo ela responder. Claro que não conseguem usar isso, assim, usualmente no seu dia a dia, não conseguem, mas... é legal, é uma norma, é uma lei, transforma-se em lei e impor sobre todo o resto. Aí sim, todo mundo vai ser obrigado a fazer o que eu quero. Eu não consigo, é muito difícil, né? Todo mundo vai ter que passar por um processo de adaptação. Opa, todo mundo? Ai, pelo amor de Deus. Ainda bem que isso aqui não sou eu que estou inventando aqui, ó. BBC World Service é um serviço de rede pública de televisão do Reino Unido. E essa pessoa aí, que é uma ativista, está dizendo que o quê? O que é? Todo mundo vai ter que passar por um processo de adaptação. Não é 100% do tempo que eu estou usando neutro. E por que usar palavras que já existem na língua portuguesa não basta para o movimento de vocês? Boa pergunta. Por isso que eu gosto de gente que é inteligente. Gente que é inteligente faz perguntas das quais você não tem que fugir. Você não vai conseguir fugir se não for responder a verdade. E se você responder pelo menos uma virgulinha de mentira, vai ficar escrachado que o que você está falando é mentira. O que ele falou? Por que você já não usa as palavras que já existem aí como base? Por que você não faz isso? Já seria o normal, o usual, o habitual. Por que você não faz isso? Por que tem que mudar? Vamos ver a resposta dela? Muito inteligente. Por que é necessário criar novas palavras como todes? Meu desejo era provocar esse sistema linguístico. Opa, então aí... mais uma vez, estamos comprovando... Gente, qual é que é a intenção deles? O que ela falou? Provocar. Esse sistema linguístico, não é um sistema linguístico, é a língua materna, a língua mãe brasileira. O que eu falei lá no início, né? O povo, acho que é a língua e o território. Então... eles alterando a língua, alteram a comunicação de um povo. E preste atenção nessa sabedoria divina que Deus me deu agora. Se eles alterarem a língua, eles alteram a comunicação de um povo e ganham todo o território daquele povo. E o objetivo disso aí é provocar. Provocar o quê? Confusão, desestabilizar, tirar a base. E para fazer uma marcação muito específica da existência de pessoas não binárias. Então, para fazer uma marcação, é isso? Dá uma estaca na mão dela aí, manda ela aí sair fazendo um serviço de topografia, aí fazer marcação, manda ela pegar aí uma floresta, vai lá para a Amazônia, faz marcação lá na Amazônia, vai lá no meio dos índios, lá canibal lá, e vamos ver se você consegue fazer marcação de língua. Vai lá, fala todes, vai falar todes lá nas tribos africanas lá, vai lá falar todes nos países islâmicos lá, onde tem guerra de etnias, onde fazem limpezas étnicas lá, vai lá falar todes, impõe o todes lá sobre eles lá, faz marcação lá. Mesmo uma intenção deliberada de provocar, de causar desconforto. Não é simplesmente vamos ver a resposta? Uma nova língua para que todos vamos ver a resposta? A partir de agora. Existe um desejo de bagunçar, de chacoalhar um pouco. Opa! Não sei se bagunçar, mas acho que tirar da zona de conforto. Eu acho que o desafio é como é que a gente tira as pessoas da zona de conforto sem perder os interlocutores nessa conversa.
se meu desejo é educar e mostrar que existem outras possibilidades... Ou seja, o meu desejo é impor, retirar as bases das pessoas e, como ela bem falou aí agora, sem retirar os interlocutores, ou seja, quem estiver intermediando esse debate, essa colocação de ideias, não vão poder ser pessoas, vou dizer assim, tocáveis, vão ser intocáveis. Os debatedores, os interlocutores, como ela fala, vão ser pessoas intocáveis, mas a base eles vão conseguir mudar inclusive o que as pessoas pensam por causa dessa linguagem, mas eles não poderão ser tocados, é tirar a zona de conforto, ou seja, você tem conforto na sua casa é um porto seguro para você? Esquece, eles vão querer tirar isso de você. Vão tirar você da sua zona de conforto. Então a gente precisa fazer isso com alguma estratégia. Opa! Mas será que... Tem estratégia para tirar isso. Tem estratégia para mexer em você. Tem estratégia para mexer na sua casa. Tem estratégia para mexer na sua família. É isso que essa reportagem tem mostrado desde o início. A estratégia tem funcionado? Como eu já contei aqui, muitos políticos de direita... Bom, vou fazer uma pausa aqui rapidinho para falar a mesma coisa que eu tinha falado desde o início do vídeo, tá? Entendo, isso não é uma coisa inerente da direita ou da esquerda. É porque é uma coisa correta. Tudo eles transformam em viés político e te obrigam a escolher um lado, ou direita ou esquerda. Você não precisa ser da direita, muito menos da esquerda. Você precisa ser centrado, conhecer os fatos, conhecer um pouco de geopolítica para você saber, primeiro, discernir o que está acontecendo, criticar e saber tomar decisões sem ter que escolher lado algum, ou direita ou esquerda, porque isso tudo, na verdade, no fundo, são dois poderes de um mesmo braço, tá bom? Estuda um pouquinho sobre isso aí que você vai entender o que eu tô falando. Formaram a oposição à linguagem neutra numa de suas principais bandeiras. E mesmo na esquerda, esse é um tema controverso. Quando a gente tratou do assunto no podcast Brasil Partido, algumas pessoas que se diziam progressistas fizeram críticas à linguagem neutra. Esta é uma discussão que só desagrega a luta e dá armas convincentes para a direita angariar adeptos. Sou progressista, mas nem eu suporto essa discussão. Então eu perguntei a Bertucci se o ativismo pró-linguagem neutra não poderia estar fortalecendo o político contrário à causa. Eu acho que não fortalece, não. Isso é uma pauta da humanidade, isso é uma pauta da direita e da esquerda. Eu acho que tem... Viu só? Gatilho mental. Gatilho mental. É uma coisa demoníaca, gatilho mental. Isso é uma pauta da humanidade? O que eu acabei de falar antes, na minha fala anterior, que realmente não tem que escolher um lado, nem da direita, nem da esquerda. Mas parece até que ela estava ouvindo eu falar, né? E falou que isso não é uma pauta da direita nem da esquerda, é uma pauta da humanidade. Mentira, balela. Isso é uma imposição deles. Eles querem impor isso aí sobre a sociedade. Não é uma pauta da humanidade coisa nenhuma. É uma parcela mínima que quer se impor sobre o macro, sobre o todo. Tido muito avanço, porque há 12 anos atrás, quando eu comecei, imagina que não tinha quase ninguém querendo me ouvir. Eu acho que a maioria das pessoas ainda está apegada a ficar numa possibilidade de existência unicamente binária, e a minha proposta é que sair da binariedade, não só da questão linguística e de gênero, vai abrir um novo portal de consciência para que a gente possa... Opa! Aí vai entrar no campo que eu entendo muito bem. Abrir o quê? Um portal. Se você tem bases de uma sociedade estabelecidas por Deus como parâmetros para que aquela sociedade cresça de uma maneira saudável, quando você tem um movimento querendo criar portais na cabeça das pessoas, você está abrindo portas para quem? Para seres humanos? Não. Para seres espirituais entrarem, e aí eles, na verdade, vão buscar orientações com esses seres espirituais, que pode ter certeza que não são anjos de Deus, não, tá? Não são anjos de Deus. Você percebeu que está para além dessa polarização. Porque... Isso, o que está para além dessa polarização é o que esses seres espirituais querem e estão tentando influenciar essa sociedade, assim como fizeram com os maias, com os incas, com os astecas, com todas essas sociedades extintas, que inclusive tinha até tecnologia muito maior que a nossa, porque era dado por quem? Espíritos, por demônios, que chamavam deuses, que
por o homem não entender naquela época, eles se manifestavam como deuses. E aí ela acabou de falar o quê? Abre-se portais na mente das pessoas. Só que agora eles não precisam se manifestar com uma cabeça de pássaro e um corpo de homem. Não, eles podem falar normalmente, porque essa sociedade corrompida que está aí, ela já entende, já aceita isso como uma normalidade. A aberração, a criação de Deus. O que está acontecendo agora é o preto ou branco, o homem ou mulher, ou direita ou esquerda. Existem outras... Reparou que foi uma coisa muito inteligente que ela fez? Preto ou branco, homem ou mulher, direita ou esquerda. A única coisa que eu retiraria dali é o direita e esquerda, e ela colocou tudo no mesmo bolo. Preto ou branco, tá certo. Homem ou mulher, tá certo. Aí se ela colocasse o gordo ou magro, aí já estava viajando, mas o direita e esquerda é a única coisa que eu retiraria dali. O que eles fazem, tá? É uma técnica que você colocar um pouco de coisinha errada no meio de um monte de coisa certa. Eu vou usar até um versículo bíblico que diz assim, que um pouquinho do fermento dos fariseus leveda toda a massa. E para quem entende um pouco de bolo, de fazer pão, essa coisa, um bolo que é levedado, ele vai transbordar, ele vai, não é só pelo sistema de fartura, não, a questão de fartura não, é que ele vai sair totalmente fora do padrão, vai estragar esse bolo. Então, um pouquinho do fermento dos fariseus leveda toda a massa. E falando de massa, a gente está falando de povo, vai estragar toda uma sociedade. Camadas aqui entre uma coisa e outra que precisam ser examinadas. A linguagem neutra deve continuar gerando embates entre políticos e ativistas. Mas talvez as posições dessas pessoas não sejam tão determinantes assim para os desdobramentos desse tema na vida real. Afinal, quem define se novidades são incorporadas nos idiomas são seus falantes. E são esses falantes que vão decidir se querem ser chamados de todos ou de todes. Eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo... Bom, ele fica por ali. Eu também vou ficando por aqui, dizendo que quem decide o que vai ser falado nessa linguagem não são os seus falantes, porque nós estamos acompanhando toda uma reportagem que eu achei muito interessante, em que falantes da sua língua materna estão tentando alterá-la de uma maneira totalmente esdrúxula, errada e inconcebível, tentando impor uma coisa absurda sobre toda uma sociedade. Isso é muito importante, sim, conversar, debater, entender e não assumir como uma linguagem própria, porque não é assim que Deus quer. Deus criou homem, mulher e família, tá? Eu não sou da direita e nem sou da esquerda. Eu conheço o que está acontecendo e pertenço a Jesus Cristo e a ninguém mais.